Me apresentando mais uma vez, eu sou o mestre Michael Douglas Celestino Bispo e tenho como orientadores no PSA, Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde e Ambiente aqui da Universidade de Tiradentes, o professor Estélio Dantas, o professor Marcos Almeida e o professor Antônio Carlos Gomes. Quando o negócio aperta, eu chamo um desses três aí, eles me salvam, né? Principalmente o professor Estélio. E lembrar sempre a CAPES como fonte de financiamento desse estudo. Deixa eu só remover aqui a barrinha, ok. Assim como também a Secretaria Especial de Esportes e o CDPPEL por meio da rede SEDES. A gente também conta para essa pesquisa com o apoio institucional do Comitê Olímpico Brasileiro. Essa é uma carta de apoio colocada pelo COB. E aí a gente entra no assunto propriamente dito. A gente tem como alguma parte da fundamentação e da introdução o esporte, economia, mídia, sociedade, o esporte de alto rendimento e motivação, esporte de saúde e o que decorre do esporte propriamente dito. Quando a gente fala de esporte, a gente tende a pensar como o esporte sendo uma coisa só. E alguns autores, eles colocam o esporte dividido de diversas maneiras. A Lei Pelé, por exemplo, de 1998, ela traz o esporte como um esporte educacional, como um esporte de alto rendimento, entre outros fatores. E pensando no esporte de alto rendimento, a gente vê muito atrelado a isso a economia, a mídia, a sociedade e a motivação por trás disso. Por que a gente quer ser um jogador de futebol conhecido mundialmente? Por que a gente quer ser um campeão olímpico? Então, quando a gente passa a ser campeão, existe uma ascensão midiática em torno disso. E essa ascensão midiática, ela faz parte de alguns pilares, como o econômico e o social. Então, o esporte é capaz de promover para o indivíduo uma ascensão econômica, uma ascensão midiática, uma ascensão social. E isso nos motiva a querer a prática do esporte, principalmente voltada ao alto rendimento. É uma maneira da gente se ascender em meio à sociedade, e isso desde o início do esporte, propriamente dito, de modo que os campeões, eles são vistos como verdadeiros heróis nacionais, como heróis da sua nação. E essa motivação decorre disso, desses pilares econômico, midiático e social. Em contrapartida a isso, existe também um esporte voltado à prática para que se tenha saúde. Não quero ser um campeão olímpico, mas eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter saúde, e a gente tem também esse contraste em relação ao esporte. Para esse tipo de esporte voltado ao alto rendimento, a gente tem a detecção de talento como ela ocorre no mundo. Aqui tem um quadro interessante do Comitê Olímpico, que ele lista todo o quadro de medalha, desde 1996, em Atlanta, até o Rio de 2016. Esse quadro ele vai ser atualizado nos próximos Jogos Olímpicos, e aí a gente percebe que existe uma variância ali entre alguns países, alguns eles, como a Grã-Bretanha, eles passam de posições mais baixas até posições mais altas, e outros eles se mantêm estáveis. E esses três primeiros mostram mais ou menos o que é a detecção de talentos no mundo. Os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha, eles decorrem de escolas, sendo essa a escola capitalista, a escola socialista e a escola europeia. A escola capitalista ela é baseada no capital, como já diz o nome. E esse capital, a gente fica bem evidente em relação às universidades. O indivíduo que ele quer ter acesso à universidade, ele tem duas maneiras. Ou ele vai pagar, e são caras, ou ele vai ser um talento, seja talento cognitivo, seja talento esportivo, seja talento cultural. Então, esse indivíduo que tem um talento, e isso é trabalhado desde cedo, ele tem uma bolsa de estudo e ele consegue sua vaga na universidade. Então, é pautado nesse capital. Já na escola socialista, a gente percebe o plano de expectativa. Esse plano é pautado na periodização, então existe a mão do governo um pouco mais que na escola capitalista, e a gente percebe esse processo de maneira periodizada, sistemática, algo muito bem trabalhado. Enquanto que na escola europeia, a mídia é quem faz o grande espetáculo. Então, desde cedo, as crianças elas são trabalhadas nos clubes, para que mais na frente exista todo um trabalho mediático em torno disso. Se a gente parar para pensar, o campeonato mais mediático do mundo, a Champions League Europeia. E quando a gente vai para o Brasil, a detecção de talentos no Brasil ela se dá de duas maneiras: a agregação e a prospecção. A agregação é o que a gente tem como mais comum, por meio do empirismo, pede-se muito possíveis talentos, é um custo baixo da avaliação, porém é um processo mais impreciso e, claro, mais disseminado. Se a gente pensar no processo da agregação famoso, são as peneiras.
Então, você coloca lá algumas crianças, determinado horário, elas fazem um teste, você diz quem vai ser ou não o talento daquelas crianças. Então, a base científica é muito pouca nesse sentido. Já a prospecção, que é algo proposto pelo Comitê Olímpico, que ainda está passando a ter evidência, ainda não ocorre de maneira sistemática, é mais baseada na ciência, ou melhor dizendo, ela é baseada na ciência, perde poucos talentos, tem um custo médio, porém é mais preciso, e ainda precisa ser disseminado. Então, essa maneira de prospecção, ela é proposta em 2017 pelo Comitê Olímpico, através do Sistema de Identificação e Desenvolvimento de Talentos para o Esporte, que conta com uma série de variáveis, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, porém, após 4 anos de estudo pelo CDPPEL, Centro de Desenvolvimento de Políticas Públicas em Esporte e Lazer, junto com o professor Estélio Dantas, a gente optou pela inclusão da epigenética e a maturação sexual junto a esse processo de detecção do talento motor. E aí a gente chega à problematização e justificativa do estudo. O primeiro ponto para que esse estudo aconteça é a escassez de outros estudos relacionados a essa temática. Quando a gente observa todas as variáveis desse estudo voltadas ao processo de detecção de talento esportivo ou motor, que é o caso, a gente não tem estudos em relação a isso. Então, é um estudo novo, partindo do princípio da detecção de talentos com essas variáveis e na aplicação propriamente dita. Outro ponto de justificativa é o sedentarismo. O esporte, ele é uma alternativa no combate ao sedentarismo, ele é uma alternativa para que os indivíduos se movimentem por meio da prática esportiva. Dados do antigo Ministério do Esporte, de 2014, eles mostram que apenas 25,6% da população brasileira pratica algum tipo de esporte. O restante ou são sedentários ou praticam somente atividade física. Então, poderia ser muito maior esse número e a gente sabe os problemas que advêm do sedentarismo, sendo, então, o esporte um fator de reverter essa situação. Essa pesquisa está pautada no pilar de Ambiente e Desenvolvimento de Saúde da Universidade de Tiradentes, do Programa de Saúde e Ambiente, como já mencionei, e partiu do problema em que é possível criar e validar uma bateria de testes de detecção do talento motor, de forma que, partindo de sua criação, fosse possível propor políticas públicas específicas. E aí, a resposta se dará por meio de uma proposta, tanto do programa como a aderência, de maneira geral, à prática esportiva. O da Costa 2016, ele propõe um modelo de cluster esportivo. Esse cluster, ele tem como atributos a participação do Estado, participação da universidade, o financiamento e as instalações. Então, qual é a jogada disso? A gente vai propor, por meio da detecção de talentos, determinada base epigenética de determinadas modalidades esportivas daquela localidade, isso a gente faz na universidade, e por meio do financiamento público e privado, dentro daquela comunidade, dentro daquelas instalações, a gente realiza os clusters esportivos, de modo que a sociedade passe a consumir, digamos assim, essas modalidades esportivas de maneira facilitada. A partir disso, a gente tem como objetivo criar e validar uma bateria de testes de detecção de talento motor, que a gente vai chamar de Sports Talent, e os objetivos específicos se dividem em estabelecer a validade de uma bateria de testes, verificar a fidedignidade, avaliar a objetividade, desenvolver um aplicativo a partir dos resultados obtidos e propor parâmetros científicos para a elaboração de políticas públicas voltadas à prática esportiva e identificação de talentos motores. É importante a gente se ater aqui ao termo talento motor. É comum a gente chamar um talento no esporte de talento esportivo. Contudo, esse processo de talento esportivo, ele se dá após algumas etapas. Alguém falou alguma coisa? Vou retomar aqui. Então, esse talento esportivo, ele se dá após algumas etapas. Sendo a primeira etapa o talento motor, justamente aquela fase inicial, fase que você tem um direcionamento inicial do indivíduo para que ele possa, assim, chegar a um talento esportivo, sendo o talento esportivo com uma complexidade maior. E a gente parte, então, das hipóteses, a hipótese substantiva, que será possível criar o Sports Talent, e a hipótese nula, que não será possível, então, observar esses aspectos, assim como as demais hipóteses derivadas. E a relevância do estudo se dá por meio da questão de saúde, como já foi mostrado,
a prática esportiva ela traz benefícios psicológicos, benefícios fisiológicos, benefícios sociais, entre outros aspectos. A ascensão social que ocorre e que decorre por meio da prática esportiva, a ascensão midiática, econômica, a criação do software, já que existe essa tendência de inovação e tecnologia, a proposição de políticas públicas, que é o retorno à sociedade daquilo que a gente está fazendo na universidade, publicações de impacto, parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que mostra a importância dessa pesquisa. Aqui a gente já tem algumas publicações engatilhadas e algumas que a gente está aguardando o retorno, bem como o registro de software em relação à orientação esportiva, que seria um passo anterior à detecção de talentos, e algumas dos fatores que a gente pretende realizar nos próximos anos. Os procedimentos preliminares vão ocorrer com o termo de formação e instituição, o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de assentimento, e a gente já tem a aprovação do Comitê de Ética, ele está sendo atualizado, a gente aguarda novo parecer para esse ano. E a metodologia ela se dará da seguinte maneira: primeiro a gente vai elaborar a bateria de testes de Sport Talent, a gente já tem os testes que serão utilizados, em seguida a gente vai disponibilizar essa bateria para um grupo de experts na área de esporte, de detecção de talentos, de periodização, de plano de expectativa, etc., para que esses indivíduos, e a gente já conta com um corpo de avaliadores em relação a isso, que a gente vai expandir ainda mais, em que eles vão observar o que a gente está propondo enquanto protocolo de Sport Talents, e eles vão dizer se está correto, se está certo, se o caminho é esse ou não, se a gente precisa alterar alguma coisa. Isso se dá por meio do método Delphi, e é a validade do estudo. Após validado o estudo, ou seja, houve 80% de consenso desses julgadores, a gente segue em frente para demais processos. A próxima etapa sendo a fidedignidade. Então, tivemos a validade do protocolo, a gente vai aplicar esse protocolo em 50 crianças. O protocolo ele vai ser baseado em testes de dermatografia, antropometria, coordenação motora, maturação sexual, além dos aspectos sociocultural e psicológico. Aplica-se isso no primeiro dia em 50 crianças, em seguida, aplica novamente em um outro dia nessas mesmas 50 crianças. E no terceiro momento, uma outra pessoa aplica nas mesmas 50 crianças. Então, a gente tem aí 3 pontos de aplicação para que a gente atinja a fidedignidade e objetividade. Então, se a gente pensar aqui, vou usar o exemplo do professor Renato. Então, na segunda-feira, eu vou lá e aplico esses testes em 50 crianças, na quarta eu aplico novamente, e aí eu vou observar o erro do primeiro dia para o terceiro dia. Na sexta-feira, o professor Renato vai lá e aplica esses mesmos testes nas mesmas 50 crianças, e eu vou observar o erro entre eu e o professor Renato, e a partir daí a gente tem o erro intra e inter-avaliador. Em seguida, a gente vai tabular esses dados, vai realizar a análise estatística, e a gente vai ter a automatização disso, sendo Sport Talent, para uma aplicação em massa, que a gente vai realizar nos Jogos Olímpicos da Juventude, no Jogo da Juventude, que vai acontecer em Aracaju, no segundo semestre, agora desse ano. Na edição anterior, a gente teve a participação de 4.500 pessoas, a média deve se manter, e a partir disso, a gente vai estar realizando a aplicação desses testes nessa amostra. Aqui a gente tem as variáveis, os instrumentos utilizados. Então, para as questões epigenéticas, a gente vai utilizar o programa de orientação da vocação esportiva, que pauta na dermatografia informatizada e na antropometria. Então, as relações antropométricas também, a gente vai estar realizando a utilização. A coordenação motora por meio do KTK, a maturação sexual por meio do estadiamento de Tanner, o comportamento por meio do roteiro observacional comportamental e o sociocultural por meio do inventário sociocultural contextual. Os riscos e dificuldades esperadas é a falta de consenso entre os peritos lá para o Delphi. Pode acontecer da gente não ter um consenso e no ajuste a gente não chegar a esse consenso, além da não obtenção da amostra devido à pandemia pelo Covid-19, mas que é algo que a gente, até pelo COBEN, está realizando, chancelando esse evento, é o que a gente tem como pouca chance de acontecer.
Análise dos dados darão por meio inicialmente do planejamento em Excel, depois a gente vai utilizar softwares específicos de análise estatística, em que a gente vai observar as variáveis contínuas, variáveis categóricas e o erro, como já falei, intra e interavaliador, por meio do R de Pearson. A gente tem como cronograma, inicialmente a gente estava realizando a revisão de literatura, já foi realizada a revisão de literatura, que a gente está expandindo o curso das disciplinas, e já está sendo trabalhada a revisão sistemática para a publicação, a submissão de um artigo já ocorreu, a gente está em relação ao segundo artigo, tem essa revisão sistemática para publicação e a coleta de dados que vai ocorrer no final do ano, como já mencionei, e as fases que antecedem a isso. Essas são as referências. Obrigado e fico à disposição da banca. Obrigado, Maicon, pela apresentação. Vamos agora para as sugestões, né? Convidar primeiro aí o professor Arthur para poder começar. Beleza, gente. Maicon, parabéns. Esse assunto da detecção de talentos é algo que eu conheço muito mais como fã de esporte do que como professor. É algo que sai um pouquinho da minha zona de conforto. Aliás, sai definitivamente. Mas é um assunto que me interessa. Então, primeiro, eu lembro da sua apresentação no último congresso desse presencial, lá na Unirio. Você falou, se eu não me engano, justamente sobre a detecção de talentos. Eu lembro que você falou que você tinha um modelo onde muitos eram apontados para automobilismo, não foi isso que você disse? Naquela situação, a gente trabalhou somente com a orientação esportiva. A gente ainda não detectou o talento nesse momento. A gente vai fazer isso. Mestrado, né? Isso era o teu trabalho antigo, não foi isso? Voltado à orientação esportiva, em que a gente utilizou somente a dermatografia, a antropometria, e a gente orientou as crianças do esporte mais adequado epigeneticamente a elas. A partir desse passo, a gente vai começar a detectar também, claro, colocando novos testes. Entendi. E aí, essa coisa da detecção do talento motor, você vai poder orientar tanto uma vocação esportiva como uma realocação. Você acha que isso dá para ser feito para atletas não juvenis, mas para atletas já numa idade um pouquinho superior, já tendo definido determinado esporte, mas fazer uma alocação dentro da mesma modalidade? Por exemplo, pegar um jogador de vôlei, sugerir que ele deixe de ser oposto, passe a ser ponteiro, alguma coisa desse tipo? Você acha que você consegue esse grau de sensibilidade? Dependendo da idade, não. Se a gente pensar como um talento esportivo, aquele cara que vai chegar na Olimpíada, a gente, dependendo da idade, a gente precisaria estar realizando trabalhos de acordo com a idade desse indivíduo. Então, uma coisa é a detecção, a gente vai detectar epigeneticamente você está apto a desenvolver essa determinada modalidade, e isso pode te levar às Olimpíadas. Isso é uma coisa, a gente faz a detecção, mas o preparo para esse indivíduo, se ele não for realizado até determinada idade, a gente não vai conseguir ter esse êxito. Então, para orientação esportiva, sim, a gente pode orientar, aqui você vai colher frutos melhores, mas em se tratando de resultado, alto rendimento, a gente teria uma idade específica, tanto que a gente vai contar com essa detecção realizada até 12 anos, 13 anos, para que até os 14, o Comitê Olímpico ele possa preparar esse indivíduo para se tornar um atleta. Perfeito. De novo, acho uma ideia que, ao final do teu trabalho, quando você conseguir ter um produto e poder oferecer um serviço, você vai ter algo muito valioso. E aí minha pergunta para você é, o que você vai fazer com isso? Você pretende seguir esse caminho tradicional de publicar um trabalho e compartilhar as suas ideias com outras pessoas? Você está pensando num depósito de uma patente? Não sei se nesse caso você configura as inovações necessárias para depositar uma patente, mas se você pretende ter algum tipo de propriedade intelectual a respeito disso, o que você pretende fazer uma vez que você teve sucesso na sua proposta de pesquisa? Paralelo às publicações que a gente visa realizar, também a gente quer trabalhar com o registro de software. É transformar tudo isso em um software, automatizar,
para que o indivíduo ele só colete os dados. Então, foi lá, coletou os dados do KTK, joga nesse software, coletou os dados da dermatografia, joga nesse software, etc, etc, etc. Então, coletado todos os dados e colocado lá no software, esse software automaticamente já vai gerar ali as possibilidades, os graus de possibilidade desse indivíduo. Então, coletei todos os dados referentes a essa pesquisa do professor Arthur. Coloco nesse software, ele vai dizer, ó, o professor Arthur, ele tem 60% de chance de ser um atleta de vôlei, 70% de ser um atleta de basquete, e vai me dando essas variações em relação à sua predisposição para determinada modalidade. E a partir daí, o olhar do professor de educação física, eu vou observar, opa, vou trabalhar isso, isso e isso no professor Arthur, porque é que eu posso ter um talento ou não. Se não for o caso de ser um talento, mas eu vou saber aqui o que pode render de maneira facilitada em relação a quem eu vou estar trabalhando. Aí a gente entra na tal da individualidade biológica, né? Que é o que o profissional de educação física tanto sonha em trabalhar, e esse software deve permitir isso. Aí é que eu venho para você, repito aquela primeira pergunta. Quando você faz a detecção do talento motor e você sugere que determinado indivíduo teria possibilidade de sucesso no vôlei, você está dando você não está dando exatamente uma direção, porque dentro do vôlei ele pode ser levantador, ele pode ser ponteiro, ele pode ser líbero, ele pode ser oposto, ele pode ser central. Se você consegue refinar um pouco mais essa sua orientação? Sim, isso são etapas que vão acontecer ainda. Como eu tinha falado, em relação ao processo de detecção de talentos, ele é amplo, ele segue por etapas. Então, a etapa A que o Comitê Olímpico ele coloca é o talento motor, que é essa fase inicial. A etapa B e C, elas definem da seguinte maneira. Então, a etapa A, detecção do talento motor, a etapa B, detecção do talento esportivo, e a etapa C, detecção do talento esportivo por modalidade. A gente está trabalhando inicialmente para que a gente tenha a validação dessa etapa A. Isso realizado, a gente vai para as demais etapas, ou outros alunos vão realizar essas demais etapas de etapa B e C, em que lá na última etapa o indivíduo ele já sai nesse refino aí, nessa lapidação em que o indivíduo ele já sabe, vou para essa modalidade, vou para essa posição. Isso vai ser depois de algum tempo já dentro do Comitê Olímpico que vai existir essa lapidação. Ao término disso tudo, aí sim a gente chama de talento esportivo. Antes a gente só fala talento motor. Perfeito. Então tá ótimo, gente. Michael, parabéns. Obrigado, professor Arthur. Obrigado, professor Arthur. Professor Cláudio, por favor. Olá, Michel, bom dia. Olá, professor, bom dia. Primeiramente, é muito bom ver a qualidade, né, dos doutorandos do Labinho, da Unirio, o Henrique, com o domínio do assunto, ver o Michel também aí desenrolando, né, muito bem sobre o assunto, sobre as etapas metodológicas, sobre a parte estatística, que esse tipo de trabalho, né, envolve muita estatística. Então, meus parabéns, né, parabéns aos orientadores. Eu vejo esse assunto, né, da criação, validação de testes, de detecção de talentos, como algo que no nosso país é extremamente necessário, porque o que a gente ainda vê, né, são essas seleções, né, vou usar um termo popular, né, de fundo de quintal, né, o que é lamentável, porque a gente acaba perdendo, né, uma quantidade de talento gigantesca para esse suposto olho clínico, né, de um possível atleta de alta performance. Né? Eu lembro, quando você estava falando, né, apresentando, eu lembro do meu enteado que queria ser jogador de futebol, e eu levava ele aqui em Tucuruí em algumas dessas chamadas peneiras, né, que pagava 20, 30 reais, e era uma multidão de garotos que jogava menos de 5 minutos, né, para supostamente tirar um ou dois ali, para no final supostamente mandar para um outro local e tudo mais. Então, ver esse aprofundamento e essa intenção de criar, né, um modelo, um método, é muito interessante, porque vai, né, com certeza,
ajudar municípios, estados, né, que realmente tenham políticos interessados em fazer isso de fato, né, a melhorar essa questão. E aí, Michel, eu vi que o teu trabalho está muito bem amarrado metodologicamente, teu desenho, né, do experimento. E aí me veio só uma dúvida, né? Quando você coloca ali, eu acredito que sejam as suas questões a investigar, você fala da criação e validação, né, da sua bateria de testes, e fala das políticas públicas, em políticas públicas. E aí a minha dúvida é o seguinte: a proposta de política pública é uma questão a investigar, é um objetivo específico, porque eu não vi nas suas hipóteses você fala da questão específica da validação, né, e da criação. Então, é uma pergunta que eu fiquei, é uma questão que eu fiquei em dúvida, se você vai conseguir mostrar ao final do seu trabalho se você efetivou alguma política pública, né, ou se isso realmente é uma questão que vai vir somente depois. Passa por um objetivo específico, mas não o estabelecimento de uma política, e sim uma proposição. A partir do que a gente obter de resultados, a gente vai sugerir aquele cluster que a gente mencionou, a gente faz o papel na universidade, sugere aos órgãos competentes, através desse cluster, através dos parceiros que a gente tem, que é o Comitê Olímpico, a Secretaria Especial do Esporte, o CDPPEL, que, isso aqui que a gente fez dá uma política pública. Então, a gente vai dar o caminho em relação a isso, a proposição da política. E aí, o estabelecimento propriamente dito viria desses órgãos, da Secretaria, do CDPPEL, do Comitê Olímpico. Tá certo. Então, eu te sugiro, Michel, que tu veja com os teus orientadores se isso realmente fica como uma questão a investigar. Porque quando a gente coloca uma questão a investigar, a gente vai pensar, quem está avaliando, vai pensar lá no final que você vai concluir alguma coisa em relação a isso. Tá? Então, se isso não é uma investigação de fato, vai ser uma proposta a posteriori, que você possa colocar isso numa revisão de literatura, numa discussão, tá? Mas talvez não seja o momento ou o local adequado de colocar isso como uma investigação, né? Até porque quando eu fiquei procurando, quando você coloca lá, né, que seria uma questão a investigar a validação e a criação e depois a questão da proposta de políticas públicas, né, me veio esperando na tua hipótese, e a tua hipótese ela é bem fechadinha na questão da validação e da criação. Então, é só nesse sentido que eu acredito que você possa ter um olhar aí para definir isso melhor, tá ok? No mais, parabéns pelo trabalho, é muito bom ver esse tipo de trabalho no laboratório. Obrigado, professor, a gente vai considerar, tá bom? Obrigado, professor Cláudio. Professor Renato, agora. Estão me vendo, pessoal? Eu tô deixando a câmera desligada porque a internet aqui está picando. Aí eu tô... Tá. Bom, Marco, é sempre bom ver alguém doido o suficiente para fazer a mesma coisa que eu fiz no mestrado e no doutorado. Quer desenvolver alguma coisa. Eu fiz no mestrado, eu fiz um protocolo para avaliação do joelho, com biofotogrametria, e no doutorado eu desenvolvi um sistema de captura de movimento da mão. É uma relação, mas metodologicamente falando, tá? Você até me usou de exemplo, diga-se de passagem. Metodologicamente falando, você está realmente com a proposição como tem que ser feita, que é fazer a análise inter e intra e usar o R e o R ao quadrado. Tá? A proposição da parte estatística, e aí o Cláudio pode concordar comigo ou não, é bem dentro disso, né? A sugestão que eu te dou é que você faça critério de inclusão e de exclusão dos participantes
da medição, da avaliação do talento. Você tem que considerar as pessoas que vão fazer a avaliação, os avaliadores do eventual talento, também como um N amostral. E você tem que ter critérios de inclusão e de exclusão bem delimitados para eles também. Tá? Para você, de novo, igual eu falei na apresentação do Henrique, para você não criar aí mais um fator interveniente, que é a experiência do avaliador. Tá? Quanto à parte, aí, a partir disso, eu acredito que a ideia de você é ter volume de dados suficiente para fazer a validação do software. Aí, para o software, você está pensando em usar rede neural ou data mining, ou você ainda não conversou sobre isso com o pessoal? Vai ser baseado em uma rede neural, em que a gente vai fazer um cruzamento dessas informações, do que o indivíduo, ele apresenta de características de coordenação motora, dermatoglífica e etc., e o que a modalidade precisa. Então, a partir disso, a gente vai fazer esse cruzamento de informações entre o que é de necessidade da modalidade e o que o indivíduo apresenta como característica biológica. Dentro dessa rede neural, a gente faz esse cruzamento de dados. Resumindo, a importância do seu avaliador é absurda. Porque se ele inserir um dado errado na rede neural, acabou seu treinamento da rede. Tá? Então, você tem que ter um critério de inclusão e de exclusão para o avaliador extremamente bem definido. Tá? É fazer um comitê de especialistas mesmo. Tá? A outra sugestão que eu vou te dar aí, eu usei isso no mestrado, é você só incluir, você fazer um tratamento estatístico da opinião dos especialistas para só incluir quando houver concordância estatisticamente significativa, entendeu? Quando todos os especialistas concordarem, olha, esse parâmetro foi importante. Aí você insere esse dado na rede. Se eles virarem assim, ó, esse parâmetro está difícil de avaliar, ou qualquer outra coisa, você exclui. Tá? Então, é importante que você faça um tratamento estatístico também da opinião dos especialistas. Tá? Para você ter um filtro pré-treinamento da rede neural. O Delphi, ele já se comporta um pouco dessa maneira. Ele permite que nessas rodadas a gente adeque o material à opinião desses avaliadores. E aí, quando a gente atinge o consenso de 80%, pelo menos, a gente já valida esse instrumento. Ótimo. E aí a gente faz a aplicação. Então, de certa forma, ele já Ótimo. funciona dessa maneira. Ótimo. Um trabalho a menos. Tá? Eu, na minha época, não tinha isso, não. Foi todo na base da estatística mesmo. Estatística do meu mestrado tem, sei lá, 8 páginas. Tá, foi um exercício chegar ao que a gente precisava para ir eliminando essas possibilidades de interferência, né? E eu achei fantástico a sua ideia. Tá? A Mariana está perguntando se você já tem uma equipe de avaliadores. Mariana, entre em contato com a gente, que a gente sempre precisa de mais gente. Mas a gente já tem um grupo GTP, agora o grupo vai ser coordenado pela professora Dalva, que ela vem fazer pós-doc aqui em Aracaju. Mas a gente já tem um GTP funcionando, mas, claro, é sempre bem-vindo. A gente viu aí o tamanho da amostra, né? Então, a gente precisa. Aí também me coloco como disponível para ajudar, até por eu já ter feito validação 2 vezes na vida. Então, se você estiver precisando de alguma coisa, pode
Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço. Pode passar lá, porque estou disponível. Tá? Gostei bastante da ideia. No seu título tem um L sobrando. Criação e validação de um material. Tirou L depois. E parabéns mesmo. Tá? Tome esses cuidados que eu te falei, vê bem o critério de inclusão dos avaliadores para manter o trabalho em alto nível. E parabéns, a gente precisa realmente desse tipo de trabalho. Professor Renato, muito obrigado. As coisas acabam não saindo da minha cabeça, né? Eu conto com a enorme ajuda do professor Estélio. Então, agradecer também ao professor Estélio e à banca aí pelas considerações, a gente vai levar à frente, tá bom? Bom dia a todos.